18 de agosto, terça-feira, cidade de Jacuizinho, Jornal Tribuna das Cidades e Rádio Cidade, na cobertura deste importante evento relacionado à mulher, promovido pela Coordenadoria da Mulher, a Procuradoria da Mulher da cidade de Jacuizinho. Eu falo com a doutora Marisaura Inês Haber Fior, que é a promotora aqui da região, com sede na cidade de Itapera. Importante palestra, né, doutora, num momento tão difícil em que o Brasil enfrenta essa batalha contra o feminicídio. Rio Grande do Sul, só em 2026, já registrou-se 48 feminicídios, no Brasil 1.571, então aumentou os casos. E com todas as campanhas, com todas as prevenções, né? Todo mundo se engajando, há possibilidade de mudança nestes casos, né, doutora? Seja bem-vinda. Bom dia, Francisco. Bom dia aos ouvintes, assistentes. Eu recebi o convite, né, então, para participar desse evento aqui em Jacuizinho. Estou atuando na Promotoria de Justiça de Salto do Jacuí como substituta, juntamente com o colega Paulo Cirne. E estamos no mês, né, no Agosto Lilás, que é um mês de conscientização nacional de combate à violência contra a mulher, que é uma violência de gênero, que significa que efetivamente a violência é praticada simplesmente pelo fato da pessoa ser mulher. Né? Então é por isso que violência de gênero. A gente tem números alarmantes de feminicídio, tendo que o feminicídio é a ponta, né, do iceberg, até você chegar no feminicídio, efetivamente, quanta outra violência e por quantos anos perduraram essas outras violências contra a mulher, né? Mas claro que o feminicídio é a face mais visível e a face mais grave da violência contra a mulher, porque é quando efetivamente o homem decide, inclusive, que é dono da vida da mulher. Não bastasse a vida física, né? Porque não bastasse, muitas vezes, ter esse controle sobre a vida da mulher, de limitar, de violência psicológica, violência moral, a própria violência patrimonial, né? Digital, que a gente vê muito, né? E isso tudo é resultado dessa nossa sociedade machista, né? Onde desde pequenos nós ouvimos várias frases e somos criadas com frases que muitas vezes as próprias mulheres, nós não percebemos que são frases que nos diminuem, né, que diminui a nossa capacidade e que elas se perpetuam ao longo dos anos e vai criando essa consciência. E na medida que as mulheres hoje buscam os seus direitos, e aí eu quero pontuar uma coisa que eu acho bem importante deixar registrado, a mulher, quando ela está buscando o direito dela, ela não quer ser mais que o homem. Na verdade, o termo empoderamento da mulher, ele é importante porque parece que dá uma força para a mulher buscar dentro de si seu espaço, seus direitos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado com esse empoderamento, porque eu não quero que a mulher seja mais poderosa que o homem. Não é isso que se busca, sabe? O que se busca efetivamente é a igualdade. Né? E eu acho que muitos homens às vezes se sentem atingidos e a gente às vezes ouve piadinhas que se tem a lei da Maria da Penha, deveria ter a lei João da Penha, né? Mas por que existe a lei Maria da Penha? Por quê? Porque ela visa proteger um grupo vulnerável. Sempre essa ideia da legislação e da Maria da Penha é essa, né? É um grupo vulnerável, que são as mulheres, por isso violência de gênero. Né? Então, assim, é bem importante que os homens tenham consciência disso, que isso não é algo contra os homens, mas sim é uma busca de igualdade para as mulheres, as mesmas oportunidades, o mesmo respeito. Né? Nós precisamos trabalhar com nossos jovens, porque a violência ela começa às vezes com adolescentes, a gente tem situações que adolescentes praticam feminicídios, né? E esse esclarecimento para a população feminina do que é essa violência e de quais os canais e meios que a mulher tem para buscar ajuda. Né? A gente sabe quanto é difícil você romper o ciclo da violência, essa primeira iniciativa da mulher de buscar ajuda. Então, dentro dos municípios, nós precisamos de redes de apoio constituídas e de sólidas,
com protocolos também, né? Porque a mulher saber aonde se dirigir e depois que ela fez a denúncia, como é que fica o amparo a essa mulher? Porque ela tem filhos para sustentar, se afasta o homem de casa. Quantas vezes o homem é o provedor da família? Olha a dificuldade que isso é para a mulher, né? E mesmo quando a mulher não tem essa dependência econômica, tantas outras situações, pressões às vezes familiares, fazem ela retomar esse relacionamento, e o próprio ciclo da violência, que hoje a gente não diz mais que é um círculo, mas que é uma espiral, né? Que onde começa um período de tensão, ocorre a agressão, aí depois uma reconciliação, uma fase de lua de mel, uma nova tensão, uma nova agressão, só que isso acaba em espiral, por quê? Porque a próxima agressão ela é maior. Próxima agressão se torna maior e ao final se chega ao feminicídio. Muitos dos casos de feminicídio são de mulheres que não buscaram medidas protetivas, então o poder público nem tinha ciência dessa situação de violência. As estatísticas demonstram que mulheres que têm medida protetiva, elas não têm menos chance de sofrer o feminicídio, porque felizmente as medidas protetivas elas são rapidamente deferidas. Hoje a gente tem a tornozeleira eletrônica, mas também tem a possibilidade de prisão, e não tem nada que prende mais rápido no Brasil do que um descumprimento de medida protetiva, e isso é excelente, né? Por quê? Porque dá uma segurança para a mulher e dá um freio a esse homem também, porque quando a gente vê que a mulher efetivamente corre risco, o homem pode ser preso preventivamente, ou no mínimo vai colocar uma tornozeleira eletrônica que vai apitar quando ele se aproxima da mulher. Então, assim, a gente tem muitos avanços. A pena do feminicídio, que é de 20 a 40 anos, ela subiu muito, né? Tem essa nova situação da violência vicária, né? Que é quando o homem, para atingir a mulher, acaba praticando a violência contra um filho, o pai, irmão, ou alguém da rede de apoio, pode ser inclusive uma amiga, porque a lei fala em rede de apoio. Então, qualquer pessoa que acolher a mulher e venha a sofrer uma violência por ter acolhido a mulher, a gente tem a violência vicária, e aí também é possível uma medida protetiva. É um tema bem extenso, né, doutora? Eu lhe agradeço pela oportunidade e, claro, uma reunião muito oportuna aqui em Jacuizinho hoje, né, onde a senhora colocou pontos bem bacanas e o principal, né, o impacto que dá sobre a família, né? Desde crianças a gente vê exemplos aí. Hoje o pessoal não está respeitando mais nada, né? Ontem mesmo a gente viu um caso no Jornal Nacional do companheiro que assassinou a companheira dentro de um supermercado na fila do açougue. E de um empresário, né, que bateu na esposa no meio da rua, com câmeras, com tudo. O pessoal não está mais se intimidando, né? E fazendo as coisas totalmente erradas, não, indo contramão, né, da prevenção e das campanhas que vem sendo feita no Brasil. Isso é assim, algo bem preocupante, né? A gente tem vivenciado a violência social de um modo geral maior. Né, isso desde as redes sociais, onde as pessoas não se respeitam mais, né, que acho que pode escrever o que querem, agredir outras pessoas, e não é só dentro de casa mesmo, como você referiu, né? O agressor ele não tem mais se constrangido e não tem mais encontrado limites, né? Então, assim, é um descontrole emocional da própria sociedade, né? E isso aí são questões também de saúde mental, né? O estresse, toda a situação que a pessoa não consegue mais controlar. Isso não justifica, né? A gente tem que deixar isso bem claro, e a pessoa precisa buscar ajuda, e por isso, quanto antes essas situações de violência elas têm acesso a esses centros de referência, né? O protocolo de atendimento da mulher. Por quê? Porque uma das medidas que pode ser aplicada ao agressor é, inclusive, a inclusão dele em atendimento psicossocial. Então, ele pode ter um atendimento psicossocial individual ou em grupo, e muitas vezes isso pode reverter uma futura situação de violência. Por quê? Porque o agressor vai ser trabalhado, né? Ele vai ter possibilidade de refletir sobre as suas atitudes, suas condutas, e rever a própria educação que ele recebeu e que leva ele a esses atos, né? Então, isso tudo é muito importante. Só para encerrar, então, doutora, os canais, né? 180, 190,
que deverão ser acionados sempre, e inclusive, né, o pessoal ter sempre o número do celular da Brigada Militar é muito importante. Isso é importantíssimo, né? Porque tem algumas localidades que o 190 às vezes não funciona bem, né? Mas a brigada local, ela tem um número de celular. Esse número de celular, a pessoa precisa ter esse número acessível, salvo no seu celular, para poder, no momento de urgência, né, de emergência, poder acionar a brigada. Porque a brigada militar é o órgão que consegue mais rapidamente chegar e atender a mulher. Então, o 190, o número funcional local da brigada. Quando é uma situação de violência não tão urgente, assim, que não há aquele risco iminente para a vida da vítima, a denúncia ela pode ser feita no Disque 100, no Disque 180, pode ser feita na própria promotoria de justiça, na delegacia de polícia, onde inclusive a vítima, quando chega lá, já preenche um formulário. Para isso também tem muitas delegacias especializadas, né? Temos delegacias especializadas, não aqui nesses municípios menores, né? Mas aí você tem a delegacia comum, normal. Então, buscar a delegacia, fazer esse registro, né? Então, são vários meios, né? Já só precisa a mulher ter a força, né? E esse amparo dessa rede de apoio para buscar dar um fim a esse ciclo de violência. E para dar o fim ao ciclo de violência, primeiro, a situação tem que ser identificada, porque muitas vezes as mulheres nem percebem que são vítimas de violência. Tá certo. Falamos então com a promotora, doutora Marisaura Inês Haber Fior, promotora na comarca da cidade de Itapera.